Bom dia, iniciamos mais uma atividade do nosso grupo de estudos em ecofisiologia e estresse de plantas, o nosso GISP, e hoje nós vamos dar continuidade ao tema citocininas, ácido abscísico e etileno, uma atividade que iniciamos na semana passada. Como todos aqui já conhecem o GISP, eu acho que dispensa aquela parte inicial que a gente utiliza para apresentar e tudo mais, né? Elson me concedeu alguns minutos para iniciar uma fala, porque eu preciso passar alguns informes para o GISP hoje, tanto para os presentes nessa manhã, quanto para aqueles que vão escutar o nosso GISP gravado pelo YouTube posteriormente. Convém dizer que a gente... Bom dia, professor Marcos Mazzucci. Convém dizer que, como se trata de uma atividade de continuação da atividade da semana passada, a gente vai ter um momento... Bom dia, professor Francisco. Um momento para contextualizar os presentes em relação Olá, bom dia. Ao conteúdo. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Para já, eu preciso prestar algumas informações aos senhores. Número 1, estamos muito motivados e continuaremos motivados pelas brilhantes discussões que têm acontecido no grupo, no nosso grupo de WhatsApp. São discussões técnicas de extremo aprofundamento que muitas vezes nem todos conseguem acompanhar. Exatamente pensando nisso, é que a gente quer convidar a todos que realizam essas discussões lá para serem especialistas, moderadores, ou mesmo futuramente, eu estou alinhando ainda com os meninos como é que nós vamos fazer, um dia de roda de conversas sobre assuntos técnicos, tá? Não sabemos ainda quando vai ser, mas isso não deve demorar. O fato é que, exatamente para que a gente possa abrir mais, compartilhar mais essas expertises que têm aparecido lá no grupo, é que eu convido a todos os presentes, os participantes do GISP, que estão no WhatsApp, que estão nesse momento, para participarem como especialistas, como moderadores, como debatedores de temas relacionados à nossa fisiologia e nutrição de plantas e outros temas correlatos em relação a quaisquer culturas. A gente tem no nosso grupo pessoas que trabalham com café, com soja, com algodão, com uva de mesa, com uva de vinho, com cebola, com coqueiro, com bioinformática, é tanta coisa. Então, um grupo bastante eclético, isso tem deixado a gente muito entusiasmado. Oi? Pitaia, pimentão, abacate, então tá bem legal. Já agora, mais uma coisa. Eu ontem recebi, várias pessoas receberam uma postagem muito legal que trazia como é que eu devo explicar? Uma pasta virtual nas nuvens com... Bom dia, Jussiana. Bom dia, Jussiana. Com vários livros digitais. E ao compartilhar, muita gente compartilhou aquela pasta, ela é muito boa, com livros espetaculares. Eu vi um comentário num grupo dizendo assim: quem fez isso isso é um crime, quem fez isso deveria ser punido. Aí depois eu procurei a postagem para entender de novo e a postagem foi apagada. Eu fiquei pensando, e com isso eu consultei a nossa bibliotecária, e ela me deu alguns alertas. A gente está tratando de um drive, de um sistema de arquivos virtuais que é disponibilizado para muita gente, e aí quando a gente lê os livros e algumas circulares técnicas, tem lá expressa proibição à reprodução, mesmo que em meio eletrônico. Só que os tempos mudaram. A gente, em tempos de pandemia, o acesso a materiais virtuais tem sido amplamente difundido, não só por nós, como por todo mundo, né? E a gente, muitas vezes, não se atenta para isso. Mas o que é que eu fiz? Eu tive o cuidado de consultar a nossa bibliotecária, pedir orientações a ela, e ela recomendou que a gente mandasse um e-mail para as editoras que automaticamente eles respondem, e, em geral, eles nunca negam. Inclusive, ela também ficou de nos orientar e nos ajudar em relação a compartilhamento de materiais digitais que tem lá, embora sejam materiais digitais, tem lá informação de compartilhamento proibido. Então, eu peço desculpas a vocês por ter tirado aquele material do ar. Digo ainda que, para não atrapalhar os estudos, eles estão salvos no meu computador, então, se alguém quiser, eu envio para vocês
por sua conta e risco, né? Cada um naturalmente se responsabilizando pelo que está utilizando. E até que a gente tenha um respaldo legal para compartilhar esse material, eu não vou utilizá-lo no Drive mais. Por isso foram retirados. E outros também serão, caso a gente identifique alguma situação de proibição. A outra informação que eu preciso passar é que a coordenação de curso de agronomia tem solicitado da gente a realização de algumas lives e outras atividades técnicas que movimentem os nossos estudantes e a comunidade externa também. E por isso foi solicitado que a gente fizesse lives e debates, essas coisas. Então, na medida do possível, a gente vai participando. Só que a coordenação tem cobrado da gente esses momentos. Então, eu estou amparada pelo GISP, porque toda semana a gente está com atividade. Mas, por isso, nós da coordenação pensamos em fazer uma live sobre o significado prático da fotossíntese, porque tem uma implicação direta para todas as culturas e todos os manejos, né? Isso envolve o estudo das relações fonte-dreno, fenologia, planta C3, C4 e CAN e outras coisas. Então, a gente está aguardando um parceiro do GISP se posicionar em relação a isso, e se ele não se posicionar, essa live no Instagram, que vai ser comigo e esse parceiro, deverá ser somente entre nós do GISP, porém, moderada pelo nosso amigo Elson. Estou certa, Elson? Queria ser... Ok. Foi isso mesmo, Jonatas. Ele me disse que seria o moderador, caso o consultor lá esqueci o nome dele, o consultor RTV daquela empresa que eu esqueci. Esqueci não, eu não sei o nome da empresa dele ainda, o Rômulo, ele não possa fazer nessa data, vai ser com o Elson, é isso mesmo? Isso. Tá bom. Pronto. Bom, então eu encerro a minha fala nesse momento e estou à disposição para iniciarmos nosso estudo. Então, bom dia a todos, né? Eu já estava acostumado a falar meu nome e tudo, certinho, a apresentação, mas todo mundo aqui já é conhecido. Bem-vinda, Jussiana, acho que é a primeira vez, né, que tá aqui no grupo. Fica à vontade, né? Pode tanto ir, durante o tempo que a gente estiver discutindo aqui os assuntos, lendo. Inclusive, hoje a gente vai precisar, né, da participação já falei até com o Silene anteriormente, para a participação de voluntários na leitura. Então, se sinta à vontade aqui. Semana passada, nós tivemos a presença, né, do Dr. Fernando, e hoje nós tiramos esse momento, né, para estudarmos e discutirmos um pouco sobre o assunto que já foi abordado. Então, nosso tema de hoje será a continuação, né, de citocinas, etileno e ABA, ácido abscísico. Na semana passada, como já dito, né, tivemos a presença do Dr. Fernando. Ele enfatizou sobre os processos fisiológicos acerca da síntese e funções desses fito-hormônios. Destacou a importância da nutrição, né, para a obtenção de êxito pela planta. E ele destacou o enxofre, o boro, o zinco para a síntese, né, e ação metabólica. Há exemplo aí do aminoácido metionina, que necessita do enxofre para sua produção. Então, mais uma vez, fiquem todos à vontade, né, para participar, seja pelo chat ou utilizando o microfone. Hoje nós vamos se utilizar bastante da leitura, como já falei, e eu já passo. A professora quer comentar alguma coisa ou já passo para a leitura? Gostaria, aproveitando a presença de Lucilene aqui, bem-vinda de novo, Lucilene. Na vez passada, que foi à noite, você não pôde participar, mas nós abordamos aquele tema que você levantou lá no WhatsApp, que foi a parte de metabolismo secundário. Você se referiu ao resveratrol. E como o professor Francisco se faz presente, se ele quiser fazer depois uma contribuição nesse sentido, de falar um pouco sobre o resveratrol para atender a essa demanda levantada por Lucilene lá no WhatsApp, nós falamos também, antes de iniciar a apresentação dos slides sobre citocinina, etileno e ácido abscísico, nós falamos um pouco sobre o metabolismo secundário, o que é que ele significa, como é que ele acontece, quais são as partes da planta envolvidas e, enfim.
talvez seja o caso da gente, se precisarem desse entendimento, a gente faz de novo um apanhado geral sobre o metabolismo secundário, não precisa nem slide, só falando mesmo, só para contextualizar. Temos também um colega novo, Ornandi Carvalho. Ornandi, fique à vontade para perguntar alguma coisa, e caso você não tenha acompanhado a semana passada, também é o momento de colocar algum aspecto que você sinta necessidade, tá bom? Ok, Elson. Então, a gente já pode ir para a leitura do material? Eu acho que a gente poderia fazer um comentário mais, talvez comentar mais um pouco sobre o que foi dito, um geral sobre citocinina, um geral sobre ácido abscísico e um geral sobre coisa. O que é que vocês acham? Ou todo mundo acha que a gente pode passar diretamente para o estudo agora? Ô, professora, a outra live foi gravada? Foi, já está no YouTube. Certo. Se for preciso, professora, a gente faz eu acho, porque tem pessoas aqui que não participaram da vez passada, eu acho que nem viram ainda como é o nome? O YouTube. É coisa que a gente faria em 10 minutos, talvez, não? Bem rapidinho. Sim. Ok. Então, vamos fazer um comentário bem geral sobre o que foi abordado na semana passada. Elson já fez um resumo da fala do professor Fernando, a gente vai falar do ponto de vista dos temas, ok? Eu iniciei o metabolismo secundário explicando que ele parte do metabolismo primário que a planta realiza através da fotossíntese e respiração, e através do metabolismo secundário são sintetizados compostos cujo significado para a planta ainda não é completamente entendido. A planta metaboliza compostos de diferentes naturezas, né? Inclusive, a gente chama atenção para os terpenos, que são muito importantes, e esses compostos todos, eles são utilizados para a defesa do vegetal. Muitas vezes, defesa contra herbivoria, contra patógenos, contra fungos, contra insetos. E nesse contexto do metabolismo secundário, a gente tem produtos desse metabolismo que são, digamos assim, eu quero correr, mas vamos sintetizar, que são utilizados exatamente em benefício da economia, da indústria, digamos assim, economia não, me perdoem, da indústria, da farmacologia, da elaboração de cosméticos, e os hormônios ou reguladores vegetais são também produtos do metabolismo secundário, né? A gente tem aqueles produtos, os hormônios, que na verdade são aqueles produtos do metabolismo que, em pequenas quantidades, emitem sinais químicos e respostas expressas pela planta, lembrando que o modo de ação dos hormônios não é a mesma coisa de resposta fisiológica. O modo de ação é como eles atuam dentro da célula. Eles são importantes, eles entram através da membrana plasmática e também da membrana do fator, né? Tem vários processos a nível celular, mas só em linhas gerais é isso. O metabolismo secundário. Tem um microfone aí arrastando a mesa. O metabolismo secundário, perdão, me desconcentrei, desculpa. Sim, os hormônios, na verdade, quando a gente fala de modo de ação, significa como ele atua a nível celular. E resposta fisiológica é a consequência disso, a resposta disso em termos de tecido, órgão e expressão pela planta. Lembrando que a gente já estudou os hormônios vegetais de efeito estimulante, os estimuladores, que foram as auxinas, as giberelinas e as citocininas. E os inibidores são o etileno e o ácido abscísico. Lembrando que há ainda outros hormônios que foram descobertos posteriormente e que a gente ainda, digamos assim, a sua aplicação na agricultura ainda não é tão trabalhada quanto esses daí, a auxina, citocina, giberelina, etileno e ácido abscísico. Eles são os jasmonatos, silicatos e outros. E ainda existem outros produtos do metabolismo secundário, por exemplo, óleos essenciais,
os próprios compostos fenólicos, e aí entra o resveratrol, que o Lucilene se interessou daquela vez, que é uma substância que a gente sabe que é muito boa para a saúde, mas, primeiramente, ela é sintetizada pela planta para atuar como antioxidante. Encerro. Que resumo grande. Tá ótimo. Pode continuar. Então eu vou dar aqui uma explanada sobre o que a gente fala sobre citocinina. Por favor. Bom, eu falei bem rapidinho sobre como a citocinina ela é utilizada na agricultura. Bom, ela é utilizada na agricultura também para manter folhas verdes. Assim, as folhas ficam fotossinteticamente ativas por um período de tempo maior, levando a maior produção da planta. A citocinina também pode ser utilizada para atrasar o processo de senescência e também para maior desenvolvimento das gemas laterais e aumento do tamanho dos frutos. Bom, em relação às folhas verdes, a citocinina tem um papel na questão de retardo desse processo, no retardo do processo de senescência. Esse hormônio mantém a integridade das membranas, evitando que proteases do vacúolo sejam transportadas ao citoplasma e hidrolisem proteínas solúveis das membranas plasmáticas. Ela também tem outros efeitos, como atraso da senescência atribuídos para a prevenção de oxidação de ácidos graxos, e também em relação à mitose, ela vai promover a síntese de proteínas e RNAs. Já em relação às gemas laterais, ela vai colaborar justamente promovendo a divisão celular das células meristematas que lá tem. Vai acelerar essa divisão celular, assim como também em relação ao tamanho dos frutos. Com maior divisão celular na polpa da uva, vai se ter também o maior peso por baga. Consequentemente, vai ter a maior produção. Bom, agora eu passo para o próximo coordenador. Uma pergunta, como é que vocês conseguem serem tão objetivos e precisos assim? Eu acabo falando demais, gente. Me desculpem, era para ser Cara, eu faço o roteiro básico, né? Pois é, eu não fiz esse roteiro, olha aí. Valeu, gente. É aba agora ou é Teleno? Não lembro mais a ordem que foi antes. Se você puder ir primeiro, Jonathan, você já pode? Posso sem problema. Ok. Então, dando continuidade, como a professora falou, o ácido abscísico, mais conhecido como ABA, né? Vocês vão ver muito a sigla ABA, é um fito-hormônio, como a gente tinha falado anteriormente, e ele é um inibidor do crescimento e desenvolvimento, que já é o contrário do que seria a alcina, a giberelina, a citocinina. E ela apresenta diversas funções no corpo vegetal, como, por exemplo, as mais citadas são o controle estomático e a dormência de gemas. Quanto à sua forma, ela pode ser encontrada com algumas variáveis. Sua estrutura apresenta algumas isomerias. Então, vocês podem, em alguma situação, seja em ácidos abscísicos endógenos ou sintéticos, né, exógenos, tem uma diferençazinha e vocês vão ficar talvez um pouco confusos. O que acontece? Ele pode apresentar duas versões quanto ao anel, né? Ele pode ser a versão destrógena ou levógena, sendo essa versão levógena, ela é produzida endogenamente, então a planta produz ela. Já a versão destrógena, aí já são os compostos sintéticos. E quanto ao carbono 2, né, da cadeia lateral, a gente falou um pouco dessa cadeia lateral na aula passada, e ela pode ter a conformação cis ou trans, né? Qual a importância de se entender isso? A cis ela é produzida endogenamente e é sua forma ativa, e a trans ela é inativa, porém ela pode ser convertida nessa forma cis. Né? A planta ela consegue converter essa forma trans inativa em cis, que é ativa. Então, muitas vezes os reguladores vegetais, eles vêm com uma coisa que a gente chama de mistura racêmica. Então, vocês podem encontrar isso lá no rótulo às vezes, mistura racêmica de ácido abscísico. E o que seria isso? É a mistura dessas duas formas, cis e trans, porque elas podem ser metabolizadas dentro do corpo vegetal de acordo com a demanda do órgão. Ok? Como a gente tinha falado anteriormente, o ácido abscísico é classificado como um terpeno. Gente, minha casa é perto de uma BR, então se ficar passando um som de carro, não liguei muito. É porque de vez em quando aqui acaba passando um carro e pode ser que faça essa zoada.
Então, o ácido abscísico, ele é classificado como um terpeno, e a gente mostrou lá na aula passada um resuminho do que seria a inter-relação entre metabolismo primário e secundário, e como que era produzido esse ácido abscísico. O precursor dele seria o isopentil de fosfato, né, que é um dos compostos muito importantes do metabolismo secundário, e essa conversão, essa transformação desse composto em ABA se passa por duas fases, né? Uma fase que ocorre no plastídio, três fases, mas basicamente em dois períodos. Um que ocorre no plastídio e outra que ocorre no citosol. A gente mostrou lá algumas reações, como é que ocorre essa conversão, e muitas vezes essa parte bioquímica da coisa, né? As pessoas não gostam muito de entender, gostam mais de ter a parte prática da função. Só que qual a importância de você entender esse processo bioquímico, como ocorre, quais são essas conversões? Porque muitas vezes é através disso que você vai entender e compreender as funções. Então, a implementação de tecnologias agrícolas se vem justamente desse ponto, desse aspecto. Compreendendo esse mecanismo metabólico e, consequentemente, tendo essas funções. Como, por exemplo, existe uma enzima muito importante nesse processo, né, de conversão até chegar ao ABA, que é a NCED, se não me engano, é a sigla dela. O nome é bem grande, né? Bem complexo, mas é a NCED. Ela faz a conversão da cis-neoxantina em xantonina. Ela faz essa conversão e, posteriormente, vai converter em ABA. Qual a importância dela? Ela é justamente uma enzima que é regulada de acordo com o estresse hídrico. Então, em situações de estresse hídrico, essa atividade dessa enzima, ela aumenta, produzindo mais ácido abscísico, que, consequentemente, vai fazer o quê? Fazer o controle estomático. Então, é bom a gente entender esse mecanismo metabólico, porque é através dele que a gente vai entender, de fato, como ocorrem os efeitos fisiológicos, entende? E muitas vezes implementações tecnológicas na agricultura é feita através dessa compreensão. Como, por exemplo, estudos que tentam expressar o gene que sintetiza essa enzima, consequentemente ter uma resistência contra o estresse hídrico, ok? O ABA é sintetizado em todos os órgãos, mas principalmente nos tecidos adultos e nos vasos condutores. Inclusive, seu transporte é feito por xilema e floema, né? E quanto à sua demanda em cada órgão, ela pode ser biorregulada. Então, como ela pode ser biorregulada? Tem alguns fatores que de certa forma, influenciam muito isso, como, por exemplo, a biossíntese, que eu falei agora, e o transporte via xilema e floema. Só que tem outros dois, que é de extrema importância, que é a conjugação e a oxidação. Qual a importância, qual a diferença de um para outro? No caso da conjugação, esse ABA, né, esse ácido abscísico, ele vai se unir, vai se conjugar, vai se juntar com outra molécula e vai se tornar inativa. Ok? Enquanto a oxidação, no caso, faz a mesma coisa, vai oxidar a molécula, porém ela não é reversível. Então, toda vez que a gente oxida uma molécula de ácido abscísico, ela não vai conseguir voltar a ser ácido abscísico, o que já não acontece com a conjugação. Então, a conjugação, a importância dela é justamente para servir como um regulador dentro do tecido vegetal. Então, ela acaba servindo como uma forma de estoque, de estocar esse composto para que futuramente ele possa ser usado, seja utilizado, ok? Então, esse foi um resumo geral do que seria. Quando tem imagens, fica mais fácil, mais didático explicar. Caso ficou alguma dúvida, vocês me avisam que eu retomo, que eu explico com mais calma. Eu falo muito rápido, então pode ser que tenha passado alguma coisa muito despercebida. Então, Elson, pode ficar à vontade, dando continuidade em etileno. Então, etileno, ele é o hormônio gasoso da planta. Ele é um hidrocarboneto insaturado e que sofre rápida oxidação, né, em contato com o ar. E ele é uma molécula que apresenta pelo menos uma dupla ligação, carbono a carbono. O etileno ele é inflamável e ele pode ser hidrolisado a etilenoglicol. Etilenoglicol, se vocês lembram, do que teve um problema com aquela cervejaria Baker, né? Aí esse etileno ele pode se transformar nessa substância, etilenoglicol, que causou várias intoxicações, né, no pessoal lá. Na química ele é chamado de eteno, visto que ele é um alceno, né? Ela apresenta uma ligação dupla. Ele foi descoberto pelo menos há 4.000 anos já antes de Cristo. Quer dizer, já se tinha um conhecimento, né, empírico dele, ainda não tinha sintetizado nem se apropriado melhor desse conhecimento.
Mas o que eles faziam eram o quê? Eram cortes nos frutos, chamados incisões, que através desses cortes eles observavam que ocorria uma maturação um pouco mais rápida. O transporte do etileno, ele independe de tecidos vasculares, né? Não depende de xilema, de floema, uma vez que ele é um gás, e, portanto, ele se difunde facilmente nos tecidos vegetais e nos espaços intercelulares, principalmente aí por difusão simples. E como ele é um gás, ele pode ser perdido para a atmosfera. A principal via desse etileno, ele tem como precursor a síntese dele, né? O aminoácido metionina. Falando um pouco da síntese, né? Tem a questão da ADOMET, é convertido em ACC. Aí se utiliza da ACC sintase, a última etapa é catalisada pela ACC oxidase e transforma em etileno, utilizando aí primeiramente o ATP e nessa fase do ACC oxidase oxigênio. Professor, o doutor Fernando enfatizou bastante essa questão de se aplicar, né, o enxofre, visto que na molécula da metionina, na extremidade esquerda dela, ela tem, acho que se chama de molécula tiol, Isso. grupo tiol, né? Aí por isso que apresenta essa importância, né, de se utilizar do enxofre. O grupo que é CH3S da metionina. E ele pode ser reciclado no ciclo de Young, né? Em vez de adomete, ele se converter em ACC, que irá se transformar em metiladenosina. Então, irá se regenerar a metionina e completar novamente esse ciclo. Dar novamente o início desse ciclo, né? Da síntese de etileno. Alguns efeitos. Não, primeiro, é o acarre de síntese, né? Ele é produzido em quase todas as partes da planta, principalmente em altos níveis, em tecidos meristemáticos e regiões do nó, nodais, porque ali se apresenta bastante uma região meristemática, né, com alta divisão mitótica, diferenciação celular. Ele pode ser sintetizado também durante a abscisão das folhas. Antigamente se pensava que a abscisão foliar ocorria principalmente pela ação do ABA, né? Mas não. Logo depois descobriu que, na verdade, é o etileno que tem essa ação principal. O ABA ele até inicia nessa abscisão foliar, mas quem age principalmente é o etileno. Então, ele também é produzido durante a senescência das folhas, de flores, e principalmente do amadurecimento de frutos. Ele é bastante conhecido por ser o hormônio do amadurecimento de frutos, né? Muito utilizado na banana. E principalmente ele é produzido quando há situações de estresse, né? Ferimentos por patógenos nas plantas, alagamento, seca, doenças, temperaturas também, estresse térmico luminoso. Alguns efeitos fisiológicos dele. Tem a epinastia, que ocorre durante esse alagamento, esse excesso de água ou falta também. Então a gente observa. Daqui eu coloquei uma ilustração do pé de tomate, né? Que ele fica com as folhas assim um pouco murchas, um pouco caídas. Então esse é o fenômeno da epinastia, em que a parte adaxial, ou seja, a parte superior da folha, ela é alongada, ou seja, as células elas são alongadas e elas ficam maiores e mais pesadas. E acaba ocorrendo esse fenômeno, né, que se assemelha ao murchamento das folhas. Ocorre também crescimento dos pelos radiculares, né, alguns outros efeitos, abscisão, senescência de folhas, a indução da própria senescência, o amadurecimento, como já tinha falado, e o estímulo da floração também. Então, nessa questão da abscisão foliar, ele age muito bem com a auxina. Então, é por isso que às vezes se fala que há um antagonismo, mas não se pode falar tanto em antagonismo, né?
que apenas a auxina ela ainda continua agindo, mas ela apenas diminui um pouco a sua ação para dar início à ação do etileno. Então, é isso. A gente já pode ir para a leitura, professora? Excelente, Elson. Excelente, rapazes. A gente tem, então, nessa sequência de metodologia de estudos, a gente tem duas animações e temos também o material de estudo. Oi. Oi, Marcos Kleber. Eu tive um caso prático. Estão me ouvindo bem? Sim, pode falar. Sim. Alô? Pode falar, Marcos Kleber. Estamos lhe ouvindo. Em 2004, lembram das chuvas em 2004, que choveu muito aqui na região, né? Lembro que eu fiquei Enfim, ilhada na Coab. alagaram vários lotes. Foi. Tá. Fiquei ilhada na Coab. Teve um caso prático, perfeito. Em 2004, eu recebi da empresa, na época que eu trabalhava, um produto que veio do Chile, inclusive era codificado, tá? Eu lembro até hoje o código, né, que era CDB 0164. Eles me mandaram um balde de 20 litros para fazer teste. E naquela situação, tem um produtor no N6, o Edmilson. Não sei se algum de vocês conhece, é um produtor bem conhecido aqui. Acho que ele foi ou é da Valexport. Da Copex Vale, desculpa. E nós fizemos um trabalho, esse produto, depois a empresa me passou que seria a composição, ela era muito rico em auxina. E assim, resumindo, o lote desse produtor ele ficou alagado durante dias. Então, literalmente, as plantas pararam, né? O metabolismo, ela travou. E eu lembro, tinha um consultor aqui, que eu acho que alguns de vocês conheceram, se chamava César Machima. Conheço Aí, demais. na época, ele me explicou, né, que com certeza pelo estresse do alagamento a planta tinha produzido muito etileno, enfim, e que se tivesse uma fonte de auxina, isso talvez revertesse esse efeito, ou inibisse esse efeito, e nós aplicamos e realmente a resposta, sim. À época foi uma coisa bem surpreendente. As plantas voltaram a desenvolver rapidamente, obviamente, porque também o solo aerou, né, novamente. E, assim, o desenvolvimento era uma diferença visual que dava um arame, assim, na latada da videira, de diferença onde aplicou ou não aplicou. Daria para explicar detalhado o que ocorreu? Excelente esse exemplo. Elson, o que Marcos Kleber traz para você é exatamente o exemplo, exemplificando a sua explicação, né? Isso. É porque tem a questão aí da hipoxia, né? Como quando se fala que falta o ar, o oxigênio lá na região da raiz, aí não tem aeração, aí acaba ela até fermentando a raiz, né? Que às vezes depois de muito tempo que está alagada, a raiz às vezes até começa a apodrecer. Então esse fenômeno aí de hipoxia, e tem anoxia, se não me engano também, quando falta esse oxigênio, acaba produzindo muito etileno. Aí acaba até ocasionando aí, como eu já falei, a abscisão de folhas, né? Epinastia, como as folhas ficam meio murchas, meio caídas. Aí dá todo esse efeito aí, só pela falta de oxigênio, né? Como as raízes elas precisam desse oxigênio. Então, tanto pela compactação quanto pelo encharcamento, pode ocasionar isso aí. E no caso de auxinas, ela foi uma promotora, né? Promotora de renovação radicular e de crescimento vegetativo, que possivelmente deu uma boa estagnada aí nesse período. Depois que eles conseguiram drenar o solo, possivelmente foi para as raízes mortas, não tinham mais jeito, mas foi preciso haver todo um evento novo de renovação radicular, novos eventos de renovação radicular e de crescimento da planta como um todo. Mas olhe bem, você falou uma coisa importante aí, que era o modo de ação do produto. Então, a planta estava travada, estava parada, exatamente porque todo o metabolismo dela foi comprometido por um estresse, por excesso de água, né, causando essa falta de oxigenação na raiz, e com isso compromete toda a planta. Mas, importante dizer que o efeito desse produto, como você falou aí da sigla,
não lembro o nome da sigla, primeiro foi a nível celular, preparou a planta para liberar o efeito estressante, né, atenuar, perdão, o efeito estressante, e depois ela começou a expressar as respostas que vocês visualizaram em campo. Então, é sempre bom a gente ter essa noção clara de como os eventos se desencadeiam na planta. Primeiro, ele acontece a nível celular, depois, então, passa para os tecidos e órgãos, e aí você percebe a resposta na planta. Então, esse produto seria interessante conhecer direito a composição dele, e o que César lhe diz é exatamente isso. A resposta da planta em termos de anti-estresse se deveu a uma modulação de respostas hormonais. Isso. Professora, no caso do arroz alagado, né? Isso. No caso dessas plantas normais, elas não se aclimatam muito bem a essas situações assim de alagamento. Já o arroz, ele conseguiu se aclimatar bem, né? Nessas regiões alagadas. Eu já li que é porque ela desenvolve um aerênquima. A aerênquima é um parênquima, é um parênquima de reserva de ar, isso, que é muito comum em plantas plantas aquáticas. Isso. Só já que você está falando de etileno, não sei se aqui é etileno, citocinina, tem um caso de arroz aqui que depois no estudo eu quero relatar, que eu encontrei aqui numa tese de uma menina, de Patrícia Cruz, está lá no Drive. Eu dei uma olhada, sim. Pronto. Então, Marcos Kleber, quer acrescentar mais alguma coisa ou os demais participantes? Professora, até desse caso, aí teve uma coisa que até hoje eu estive com esse consultor, Sávio Granja, Savinho, acho que vocês conhecem, alguns devem conhecer. E ele falava uma coisa que eu achava estranha, ele dizer que o produto evitava que o cacho sumisse. O que é que ele chama de cacho sumir, eu acho estranho, assim. Mas ele diz que algumas variedades, é possível isso, assim, você visualizava e na semana seguinte o cacho simplesmente é diferenciado para folha. Poderia falar um pouco a respeito? Posso, Lucilene, se você quiser falar sobre isso depois, seria bem legal. Olhe bem, na Uva Festival mesmo isso era muito comum e em outras variedades isso também acontece. Isso aí é uma coisa que a gente precisa discutir em fotossíntese, que é o desequilíbrio das relações fonte e dreno. O broto é um dreno potente e a planta recém-podada, ela digamos assim, ela tem uma atividade de dreno muito evidente, que é a cicatrização, Antônio Vitor, me ajude aí, que você é viticultor, é a cicatrização da lesão da poda e a emissão de novas brotações. Então, você tem ali todo um evento de remobilização de fotoassimilados. Quando aí ela começa a brotar, o evento desbrota, o Lubarino até enfatizou bem isso, o evento desbrota, tem que ser feito com muita eficiência, é decisivo para o sucesso da produção. Por quê? Porque você vai definir ali quais são os cachos, os brotos com cacho e bem posicionados que você quer manter. Os brotos mal posicionados, por exemplo, broto por baixo, que dificulta o amarrio, ou brotação sem cacho, ou excessiva, porque você tem que encontrar quantos brotos você quer por ramo, de acordo com a variedade, né? Aí você elimina o que você não quer. Se você deixar, ele começa a suprimir outras brotações. Então, é uma competição muito grande. Essa competição, ela não é só a nível nutricional, não. Ela é principalmente com fotoassimilados e tem toda uma influência hormonal aí. Então, assim, citocinina, ela é danada, Eduardo me ajude, é danada para contribuir com o evento de brotação, emissão de brotações laterais. Eu acho que a gente já está puxando coisas para dinamizar legal o nosso estudo, né? Mas a citocinina é danada, esse balanço hormonal aí, é interessante olhar para a citocinina, mas o evento é direcionado às relações fonte e dreno. Esse entendimento é decisivo para plantas manejadas com poda. E, muito importante, além de saber, de compreender, saber o que é, teoricamente, relação fonte e dreno, é importante você saber manejar a relação antidreno de acordo com o que você pretende com a planta.
No caso da videira, esse sumir o cacho é um termo de campo que eu já ouvi várias vezes, que significa isso. A planta compete, os brotos competem entre si, e o desequilíbrio das relações entre fonte e dreno permite que alguns brotos prevaleçam em relação a outros. Deixa eu lhe dar um exemplo que você vai entender direitinho. Plante um pé de limão cravo e um pé de lima ácida Tahiti, limão Tahiti. Aí você deixa. Quando você pensa que não, sai uma brotação do limão cravo. Essa brotação do limão cravo, se você não tirar, não controlar, ela domina a planta toda e a outra vai-se embora, desaparece. Por quê? Porque ele é mais rústico, ele está com a raiz no chão, ele tem mais vigor, e nessa relação entre a planta, de equilíbrio entre fonte e dreno, entre quem pode mais e quem pode menos, o limão sai ganhando. Nesse caso, por causa do enxerto. Mas no caso da planta, da mesma variedade, em relação às suas brotações, acontece algo similar. Certo? Bom, Ana, em relação a que você estava falando, gostaria de explicar que a citocinina, junto com a alcina, eles vão acelerar o estágio da mitose, que leva 23,5 horas. Eles vão otimizar esse tempo da mitose, para passar logo para a fase M, que é somente 30 minutos. Por isso que ocorre uma aceleração do desenvolvimento. Ótimo. Ótimo. Boa informação. Bom, eu encerro essa fala. Marcos Kleber, ajudou? Sim, professor. Era, na verdade, para ajudar numa discussão de um caso prático, tá? Ótimo, Mas excelente. Eu demais, excelente discussão. Eu gosto quando você traz essas coisas. E eu acho que a gente realmente tem uma necessidade grande de entender fotossíntese do ponto de vista prático, para que essas coisas fiquem bem elucidadas. Como é que funciona esse balanço entre fonte e dreno, o que é a interconversão de carboidratos dentro da planta, como é que remobiliza carboidrato para órgãos que serão colhidos ou que serão mantidos na planta. Então, eu acho que o significado prático da fotossíntese é um tema que a gente não pode deixar de discutir. Isso é quando a gente foca muito só na teoria, a gente acaba esquecendo, né? Mas quando a gente vai mais para um lado prático, a gente vai lembrando, né? Exato. É importante demais. Alguém mais quer dizer alguma coisa ou podemos avançar para o próximo ponto? Não. Então, acho que já pode abrir, então, o documento. Estou sob o seu comando. O documento, primeiro, vídeos depois, né? Isso. Nós temos 2 animações. A de Atilena é massa, que é menos de 1 minuto. Cadê? Aí, conforme a gente vai lembrando, né? Mais coisas com os tópicos que tem lá. No chat tem alguma coisa para colocar? Não. Não, só algumas falas complementares aqui. Ok. Gente, eu queria saber como é que a gente bota aquela, assim, para ficar a banda do rosto da gente e o texto, mas enfim, eu quero treinar mais o Google Meet. Dá para ver aí, gente? Sim. Dá sim, professora. Elson, é importante dizer qual é a origem desse material, de onde foi retirado, como é que você nos trouxe esse conteúdo. Ele é da UFC, Universidade Federal do Ceará. Eles disponibilizam lá várias apostilas de fisiologia vegetal, aí está tudo certinho aí, as referências. Pronto, é importante depois a gente coloca o link. Ótimo, obrigada. Pronto, então, estou todo ouvidos. Então, como já disse, já falei anteriormente com o Siléo, se Siléo, você já pode nos ajudar nessa leitura aí? Lembro que tem Jussiana aí também, que é uma ótima leitora, sem dúvida. Maiara, Otônio. Vai todo mundo participar hoje. Ótimo. Posso começar? Por favor, Cileia. Bom, o papel fisiológico da citocina, né? Os hormônios vegetais raramente ou nunca trabalham isoladamente, mesmo nos casos em que a resposta se dá pela aplicação de um único hormônio. O tecido pode conter hormônios endógenos que contribuem
Para a resposta final, em alguns casos, a resposta está associada a 2 ou mais hormônios, ou um hormônio pode induzir a síntese de outro. Estas observações indicam que a resposta final está sempre associada ao balanço hormonal. Independente dessa visão, as citocinina podem estimular ou inibir uma variedade de processos fisiológicos e aspectos do desenvolvimento da planta. Citocinina e alcina regulam o ciclo celular em plantas. As citocininas foram descobertas devido à sua capacidade de estimular a divisão celular em tecidos supridos com um nível adequado de auxinas. Evidências experimentais sugerem que tanto a auxina como a citocinina participam na regulação do ciclo celular, e elas atuam controlando a atividade de quinases dependentes de ciclina, quebra da dominância apical e indução do crescimento de gemas. Na maioria das plantas superiores, o crescimento da gema apical inibe o crescimento das gemas laterais, um fenômeno conhecido como dominância apical. Plantas com forte dominância apical, tais como milho, têm... Cileia, me permita uma fala rapidamente aí, para eu não esquecer. Eu acho até que eu deveria digitar no chat, mas eu não queria perder essa linha. A gente estava falando nesse instante do crescimento da videira, não foi? Isso. A videira não tem dominância apical, ela não tem uma gema terminal para crescer, que estimula o crescimento do ápice do caule. Ela tem gemas laterais e tem acrotonia. Por ser uma planta sarmentosa, ela tem aquela tendência de crescimento enramando, né? Lógico que, embora forme estrutura secundária, um caule grosso, um ramo lenhoso, ela tem esse hábito de crescimento por ser uma planta sarmentosa, mas as gemas não são terminais, são laterais, ela não tem uma gema no olhinho, como tem a mangueira, por exemplo, e outras plantas. Certo? Tem que botar aí, mulher. Certo. Posso continuar? Pode sim, Cileia, pode sim. Pronto. Plantas com forte dominância apical, tais como o milho, têm um único eixo de crescimento com poucas ramificações laterais. Em contraste, muitas gemas laterais crescem em muitos arbustos, embora a dominância apical pode ser determinada primariamente pelas auxinas. Estudos fisiológicos indicam que citocininas executam um papel importante em iniciar o crescimento de gemas laterais. Por exemplo, a aplicação direta de citocininas em gemas axilares de muitas espécies estimula a divisão celular e o crescimento da gema. Retardamento da senescência de folhas e mobilização de nutrientes. Folhas destacadas de plantas lentamente perdem clorofila, RNA, lipídios e proteínas, mesmo que elas sejam mantidas úmidas e providas de nutrientes minerais. Estas mudanças também ocorrem normalmente nas folhas de plantas, constituindo-se na fase final da vida de AB 257. Este processo de envelhecimento programado que leva o nome de senescência. Esse processo parece estar sob o controle das citocininas. O tratamento de folhas isoladas de muitas espécies com citocininas retarda o processo de senescência. Este efeito pode ser marcante sobre a planta intacta. Os efeitos podem também ser localizados dentro de uma mesma folha. Se a aplicação for feita de forma localizada, aplicando-se citocinina apenas em uma das metades da folha, certo?
observa-se o retorno da região tratada. Professora? Eu tô ouvindo, normal. Já subi. Veja aí. Apareceu? Ah, era... Está aparecendo uma figura. Acho que ocorreu... Ah, apareceu de novo. É isso mesmo. Como sabemos, os Sileia. nutrientes são translocados via floema do sítio de produção fonte para... Sileia. Convém a gente explicar essa figura 30, você não acha, não? Era interessante. Outra coisa, Elson, você não acha que a gente poderia ir discutindo na medida em que for lendo, senão vai afastando muito o conteúdo? É melhor voltar lá um pouco, então. Né? Viu, Sileia? Então, a gente teve aqui 3 funções fisiológicas, papéis fisiológicos da citocinina. Lembrando que papel fisiológico já é a resposta modulada pela ação que ocorreu a nível celular. Então, já teve o evento dentro da célula, ela já agiu sobre a membrana, da membrana ela usou, digamos, como é que chama? Um transportador, então já teve todo... Não é isso? Me ajuda aí. Oi? É que a senhora perguntou, se o nome eu disse, mensageiros secundários. Isso, mensageiro secundário. Obrigada. Então, já teve o evento celular. Aí já é a resposta que esse evento modulou e a planta começa a responder. Então, já é uma expressão do evento que que aconteceu lá a nível celular. E aí ele destacou 3 respostas, né? E chamou a atenção para o balanço hormonal, dizendo que os hormônios não agem sozinhos e que muitas vezes um hormônio acaba ajudando a induzir a síntese de outros. Por isso que eu tenho restrição ao termo antagonismo hormonal. Eu não gosto de usar essa frase. Então, acho que até Elson se referiu a isso hoje. Esse primeiro parágrafo é do entendimento de todos o que é balanço hormonal e o que é papel fisiológico. Se não, coloca no chat ou puxa o microfone aí para a gente discutir e todo mundo ter o entendimento do que é o papel fisiológico da citocinina e o que significa balanço hormonal na prática. Professor e grupo. Oi. Olá. Hoje só eu que estou fazendo pergunta e colocação. Acho que, Marcos Kleber, você é sempre bem-vindo. Tudo que você fala é massa demais, jogo duro. Professora, veja só, é muito comum no mercado, algumas empresas, eu digo isso porque já participei de vários treinamentos, né, e trabalhei durante 15 anos, elas defendem a seguinte tese: eu vou aplicar uma carga alta de auxina para estimular a planta a produzir citocinina. Ou o contrário, se eu der uma dose elevada, sei lá, de citocinina, eu vou criar um desbalanço, veja bem, é dessa forma que é colocado. Hormonal e a planta vai produzir auxina. E isso, assim, faz sentido, é a melhor forma de fazer. Queria se desse para discutir um pouco isso. Criar um desbalanço proposital para ter um efeito benéfico, se é que é. Eu vou começar a colocar um ponto de vista meu, mas eu peço a vocês que estão participando que digam alguma coisa, tá? Eu não sei tudo, nós não sabemos tudo, estamos aqui exatamente construindo conhecimentos, construindo pensamentos, né? Aprendendo juntos. Então, quem não quiser falar pelo microfone, como o Marcos Kleber, que tem essa desenvoltura, né, Marcos? Por favor, fale pelo chat. Mas veja só,
isso faz sentido, e isso é feito na prática. Vamos só dar um exemplo aqui, claro que a Letícia Mirella está presente, ela vai se lembrar. Ocorre na viticultura da gente que em algumas plantas você verifica, eu até me referi a isso em outro momento, a emissão de raízes adventícias partindo do braço primário, que é um caule lenhoso, lignificado, e é o caule é o ramo principal da planta, que veio desde o solo, desde a enxertia, né, do ponto da enxertia para cima, ele é conduzido em cordão único ou duplo, mas é o braço primário. Dele partem braços secundários. No braço primário, eu tenho ali gemas latentes ou dormentes, que poderão ser estimuladas a brotar, e esse evento, inclusive, ou esse conhecimento anatômico, inclusive, é muito usado quando o pessoal vai voltar a planta. Já ouviram esse termo? Eu vou voltar a planta. Então, ele poda a planta mais radicalmente e procura estimular o braço primário a emitir novas brotações e formar a planta de novo. No caso do braço secundário, muitas vezes eu já vi isso em Crimson, Letícia viu recentemente, acho que foi em Sugar Crisp, não lembro bem, a gente vê no ramo lá em cima, já lenhoso, saindo raiz adventícia. O que é isso? Quem estimula a formação dessas raízes é a auxina. E, às vezes, a planta, principalmente a gente na nossa fruticultura, que utiliza muitos hormônios, muitos reguladores vegetais, exatamente, a planta tem a síntese hormonal, que pode estar mais retardada, mais lenta, mais desbalanceada, ou não, mas a gente manipula a nossa planta. A gente pratica uma agricultura em que a gente faz um manejo para que a planta responda como a gente quer. E isso tem levado ao uso de reguladores. Quem conhece, quem sabe usar, faz o que quer mesmo. Você aplica um produto para inibir a brotação, você aplica outro produto para impedir crescimento vegetativo, você aplica produto para forçar a planta a amadurecer ramos. Então, isso faz sentido. Com isso, você altera esse balanço hormonal e faz com que a planta promova, expresse as respostas que você espera. Entenderam? Esse exemplo das auxinas que eu citei, que não é o tema do estudo, mas ocorre muita emissão de raízes. E você tem intensificação de síntese de auxinas e até outros hormônios também. Etileno também participa disso. Então, é por aí. Faz sentido, sim, Marcos Kleber. Inclusive, na mangueira, eles utilizam muito o PBZ, né, para inibir um pouco mais essa síntese das giberelinas. E usam também o Altefon, né, professor, que acho que age no etileno. A maturação dos ramos. Exatamente. Essa parte de maturação de ramos é um manejo impressionante. Eu gosto bastante dessa parte de remobilização de assimilados. Eu anotei uma coisa aqui, que foi até falada por Lubarino algumas vezes, da aplicação de citocinina com Dormex sobre as gemas. Acho que é Progib, eles usam, né? Deve ser. Não. É um caso de aplicação de giberelina? Não, é outro caso, então, não estou lembrado se é isso, mas tem caso da aplicação de citocinina com deixa eu tirar com Dormex para melhorar a uniformidade de brotação. Bom, vamos para voltando ao caso, sobre essa questão do balanço hormonal e o papel fisiológico da citocinina, fica claro? Querem algum outro esclarecimento que a gente possa discutir aqui? Ficou de boa, professora. Ficou de boa? Pelo menos para mim ficou ok. No chat tem alguma coisa sobre isso? É isso que eu ia falar agora. Letícia falou que, na verdade, ela viu foi as raízes em Arra 15. A senhora perguntou lá. Tá ótimo. Foi Arra 15. E, olha, mais interessante ainda, Letícia, que a Arra 15 ela não é cultivar, ela é variedade. E o comportamento varietal geralmente expressam respostas mais, digamos assim, mais específicas, né? Por exemplo, a Arra 15 ela é indiferente à soma térmica. Ela, ao contrário de outras variedades, por exemplo, Vitória. Então, você tem vários comportamentos que são inerentes à planta e essa resposta hormonal é muito específica.
eu já começo a me interessar mais ainda por esse evento de balanço hormonal em ARRA 15, com esse relato seu. O Antônio fez um comentário, né, ele fala que a cianamida hidrogenada com citocinina foi o exemplo que o Barina apresentou. Ele comenta isso. O Marcos fala obrigado. Aí, para maturação, existem precursores de metionina, aí, ramos de manga. E tem uma pergunta que é da Juciana Vieira. Ela pergunta: a poda drástica tem efeitos negativos sobre a planta ou isso não é considerado? Ah, que pergunta massa, Juciana. Juciana, vamos lá. Gente, olha, vocês me permitam, mas para mim tudo leva para fotossíntese. Tudo leva para fotossíntese. É verdade. Vamos lá. O que é a poda? A poda é você suprimir ramos das plantas. Geralmente, se faz isso mais para plantas lenhosas ou semilenhosas, embora algumas herbáceas você também pode promover a poda do que você quiser. Mas vamos falar de plantas perenes, que é o caso da gente aqui, de goiabeira, ceroleira, videira, não sei o que, não sei o que. A poda, você renova o potencial vegetativo e produtivo da planta a partir da emissão de novas brotações. Essas brotações se transformarão nos futuros ramos produtivos. É importante lembrar que você tem que permitir que a planta complete o seu ciclo. E a poda tem várias finalidades. Tem a poda que é feita para limpeza de ramos atacados, doentes ou muito velhos ou improdutivos. Tem podas que é somente com finalidade de renovar a parte produtiva da planta. Vou dar um exemplo. A turma agora da Mangueira está numa felicidade só com esse clima aí friozinho e está ajudando muito na diferenciação floral. O que é que ele fez? Ele definiu os fluxos vegetativos ou anéis de lançamento da Mangueira, plantou lá 2 fluxos a partir de um ramo mais novo, um ramo melhor, podou, e a brotação que veio, ele induziu artificialmente para florescer. Mas acontece que esse clima aí já ajuda muito a diferenciação, no sentido de formar gemas mistas ou floríferas. Eu estava falando com um aluno nosso, da turma de Elson, que ele é mandicultor, né? E ele me manda muita coisa da roça dele, mais o pai. E ele estava de Vinícius, Emerson, da sua turma, né, Juliana? E ele está feliz da vida. Professora, as gemas nem vieram mistas, vieram todas floríferas, está na felicidade só. Agora é promover, promover agora não, mas já ter feito uma boa nutrição para ter bom pegamento agora, né? Mas a florada está espetacular. Então, assim, a poda é um evento que a gente tem que saber manejar para que ele seja benéfico para a planta. Às vezes você faz uma poda muito drástica e a planta, muitas vezes, é afetada por patógenos e fica complicado. Você tem aí uma dificuldade da planta se restabelecer. Do ponto de vista da poda de produção de manga, de uva, até de goiaba mesmo, que não se faz mais tanto quanto se fazia no passado, se faz, mas não é mais aquela poda de desfolhar, não é aquele exagero que se fazia no passado. Me ajude aí, Marcos Kleber, se tiver uma lembrança melhor que a minha. Mas, assim, a poda, ela não, nesse clima agora que está úmido, que você tem temperaturas razoáveis durante o dia, que só esfria um pouco à noite, tem muito vento, tudo bem, o vento até desseca muito, mas, assim, o tempo chuvoso, o tempo úmido, não é apropriado para poda. A gente sempre prefere fazer a poda nos dias mais secos, né? Agora, se o cara estiver substituindo uma área, plantando uma área nova, maravilha. Esse tempo agora é ótimo. Então, a poda é para ser um artifício, uma ferramenta de manejo para renovar o potencial vegetativo ou produtivo da planta. Ponto. Quando você faz a poda, você elimina partes verdes, né? Você elimina sítios de ação de alguns hormônios, que é o caso do nosso estudo. Você está desequilibrando as relações fonte e dreno, porque a planta precisa investir fotoassimilados na cicatrização, na regeneração de lesão, portanto, na desdiferenciação celular, e também na emissão de novas brotações. Ou seja, a atividade dreno vai começar a ser muito intensa para poder a planta brotar de novo e refazer toda a sua estrutura vegetativa. O que é que você precisa ter? Isso vale muito para as plantas perenes, viu? Muito importante. A gente está numa situação em que a nossa fruticultura depende muito do manejo de poda, de caules lenhosos,
de ramos lenhosos. Então, é importante você ter carboidratos de reserva acumulados. Você tem que ter tido uma fotossíntese eficiente no passado para poder garantir muito carboidrato de reserva que vai contribuir para que a planta se refaça eficientemente. Como? Ela vai ter carboidrato, ela não vai estar fazendo fotossíntese porque não tem folha, né? Você podou. Então, é preciso ter lá dentro o quê? Aquilo que a fotossíntese fez no passado, guardadinho lá nos órgãos de reserva, principalmente caules e raízes lenhosos, para agora isso tudo brotar e vir uma nova copa renovada e linda para você iniciar um novo ciclo. É isso, Jussiana? Professora, o pessoal, né? É interessante que está tão sofisticado que antes deles fazerem uma poda, antes de se fazer essas podas, né? Levam para o laboratório, a Arabidopsis faz isso, né? Para aferir esse acúmulo de reserva, como é que está essa reserva, para assim, a partir desse laudo lá, poder já aumentar escrito lá. Sim, o teor de carboidratos. Isso. Deixa eu dar como que está essa reserva, né, de amido. Deixa eu falar uma coisa de um estudo que até Eduardo participou dessa conversa, a Letícia também. A gente já falou sobre isso lá com Nilton e Charles lá na Rupestres. Na uva de vinho, o Francisco sabe disso, a gente não faz análise de carboidrato recorrente. Por quê? Porque é outra dinâmica, a uva de vinho tem outros propósitos, quando a uva é muito produtiva, a qualidade do vinho cai. Mas a gente faz uma coisa só para ter um indicador de vigor, que para nós é ruim, que chama-se índice de Havas. A gente faz a poda, imediatamente após a poda, a gente retira tudo que é verde e faz o peso da lenha de poda. Esse peso da lenha de poda é somente o peso do material seco. Seco, quero dizer, lignificado, tá? Lenhoso, não há nada com folha verde. Tem que ser imediatamente após a poda. Aí a gente coloca numa fórmula e calcula o índice de Havas. Esse índice de Havas é o indicativo de vigor com base no acúmulo de carboidratos do ramo. Lógico que o ramo que for suprimido deixou de produzir. Então, você faz isso por amostragem para não suprimir muitos ramos da planta. Mas é uma medida indireta, não bioquímica, e que também pode dar uma boa indicação de quanto vigor, quanto carboidrato tem acumulado dentro do ramo. Ana, Oi. Deixa eu só fazer um complemento aqui, né? Por favor. Durante o doutorado, agora eu tive a oportunidade de trabalhar. Quando a gente coloca a mão na massa, a gente começa a fazer as reflexões com mais propriedade, né? Perfeito. E, assim, a gente fala muito de índice de Havas, mas quando a gente vai para a prática, uma coisa que eu observei, a minha concepção, eu acho que esse índice para a gente aqui é totalmente descartado. Não sei se você concorda. Por quê? Concordo, depois a gente troca uma figurinha do porquê. Pronto, por quê? Por que eu vou dizer que é totalmente? Primeiro, o índice de Havas, como você falou aí, ele é feito com o material, ou seja, o peso dos ramos maduros, né? E, logicamente, ramos maduros, eles estão, na sua grande... Nas outras regiões, eles estão isentos de folha, né? Então, não tem folhagem, não tem ramo verde. Quem encontrar um ramo maduro, sem partes verdes e sem folha aqui no Vale do São Francisco, eu dou um brinde. É uma garrafa do vinho mais caro. Porque, assim, a verdade é que a gente não tem, né? A gente não tem. Quando a gente começa a analisar a videira aqui na nossa região, ela nunca está seca por completo, ela está com folha. Aí o pessoal já fez aqui e disse, não, a gente arranca as folhas. Não é simples. E a folha estando lá, o material não está maduro, não está naquela condição que a gente encontra lá. Porque lá eles fazem no ato da poda, e no ato da poda, não sei, você há de concordar comigo, como a gente até acabou de falar aí, a quantidade de líquido, por exemplo, de seiva que vai estar presente ali naquele ramo, na minha concepção, ela vai ser bem menor, nas outras regiões vai ser bem menor do que na nossa região, porque está sempre em atividade, nossas videiras, né? Então, foi um ponto que eu achei que é muito crítico, que é uma coisa que eu ainda tenho interesse de desenvolver um trabalho exatamente nessa discussão sobre o índice de Havas para ser aplicado aqui na nossa região. Não sei se você concorda comigo. Concordo e gostei muito de você de colocar isso, gostei muito pelo seguinte, a gente precisa pegar
o trabalho de Acione, lá da Arabidopsis, e fazer uma análise de correlação entre o índice de Havas como indicador do teor de amido dos ramos e pegar a análise bioquímica e fazer uma análise de regressão para ver qual é o valor de R. Por quê? Porque quando a gente olha a videira da gente aqui, realmente toda ela ainda com folha, só que as folhas já estão maduras, a gente já tem ali o etileno atuando, que o etileno, nesse caso, ele atua como anti-estresse. É isso mesmo, Elson? É um anti-estressante. Não é bem um anti-estresse que eu quero dizer, mas ele sinaliza uma condição de estresse relacionada à senescência, não é isso? Sim, eu ia agir na decisão nessa questão da senescência, né? E nesse momento aí, eu não concordo em retirar folhas, exceto na hora que você vai fazer a poda. Por quê? Porque você já mudou o KC no solo, a água está pouca, a água o KC foi calculado em função da fase fenológica repouso, portanto, a planta está com folhas amadurecendo, senescentes. Desculpa, esse conceito de folha madura não é bem assim, não. Folha madura é folha ativa fotossinteticamente, nesse caso, a folha senescente. As folhas senescentes, Francisco e Elson e os demais, elas estão remobilizando fotoassimilados para o ramo. A questão é, se o repouso for mal conduzido, com folhas doentes, com folhas cheias de fungo, cheias de não sei o quê, aí é complicado. Então, a planta deixa de remobilizar fotoassimilados para tentar se defender de uma infecção de patógeno, por exemplo. Então, eu acho que a gente precisa estudar isso com calma, porque, de repente, a gente pode ter nas mãos uma ferramenta prática, barata, de ter um indicativo de vigor que não seja tão eficiente quanto indicador bioquímico, mas que pode dar bons resultados, mas a gente não sabe, porque a gente nunca fez para uva de mesa, a gente só faz para uva de vinho. Vamos estudar? Opa, exatamente. Olha, eu estou dizendo isso daí porque, principalmente assim, eu analisei diferentes interações, né? Foram 20 interações entre clones e porta-enxertos. Ou seja, foram 5 clones em 4 porta-enxertos. Então, se eu estou falando de clone, eu estou falando da mesma variedade, né? Que, teoricamente, era para ter mais ou menos o mesmo tempo o mesmo período fenológico, né? E o que acontece é que, quando eu fui fazer a poda, eu observei lá, as plantas não tem a mesma condição, não tem. Você tinha uma interação aqui que a planta já estava com a folha realmente, já estava, ou tinha caído, ou já tinha caído, ou estava para cair, né? Estava bem seca, ou tinha folhas que estavam extremamente ativas, estava ali funcional mesmo. Então, a diferença é muito grande. Eu tinha planta que eu enchia 3 baldes de ramos, e tinha planta que eu colocava um balde só, eu pegava metade, ou seja, porque o ramo já não tinha aquela folhagem, já não tinha aquele volume. Então, a partir daí eu descartei esse item e falei com o meu orientador lá em Portugal, igual não tem como, porque realmente esse material para a gente, eu vou estar colocando informação falsa aqui, eu não vou... Eu acho que a gente precisa olhar isso com uma certa atenção bom, enfim, isso que você fala realmente procede, mas a gente precisa ter algumas certezas nesse sentido, do sentido matemático mesmo, de comparar, de fazer uma correlação entre o indicador bioquímico e o indicador de campo. Perfeito, exatamente. Legal, muito legal. Aí, é mais um tema, né? Toda mais um tema. Mais um tema. Jonatas, anota aí, Jonatas. Esse tema eu dei tanta importância a ele que um artigo sobre o índice de Havas está aqui na tela do meu computador. Desde que me gerou essa curiosidade, eu nunca terei ele daqui, porque um dia eu volto nele. E agora acho que está se aproximando. Como eu estudei muito a parte de fenologia de videiras lá no terroir alentejano e aqui no Bebedouro, eu fico muito ligada nesses indicadores que guardam reserva na planta. E eu tenho interesse em estudar esse negócio. Ontem no Uvatec eu já tive outra ideia de pesquisa, viu, Gispe, pesquisa, que eu nem falei para vocês ainda. Quem está sabendo é Nazion, que você está me agoniando o meu juízo. Só porque eu falei o negócio do equipamento, ele pronto. Eu gosto só dos equipamentos, né? Porque ele quer desenvolver um também. Mas Gispe pesquisa, se prepare, que é dentro desse negócio aí do manejo de índice de área foliar e ramos. Ok.
Então, tem mais perguntas aí, Jonatas, ou podemos seguir? Pode seguir, professora, sem perguntas. Sobre citocinina e auxílio no ciclo celular das plantas, reparem que eu destaquei aí, sobre descoberta de capacidade de estimular a divisão celular. Alguém quer falar alguma coisa, ou podemos avançar desse tema? Acho que não. Posso seguir? Acho que pode. Bom, então, são os efeitos fisiológicos que a gente viu, né, que é auxiliar na regulação do ciclo celular, na quebra de dominância apical e na indução do crescimento de gemas, e no retardamento da senescência de folhas e remobilização de nutrientes. Professora? Oi. Tem uma pergunta aqui no chat agora. Essa relação de 30% de amido sobre o total de carboidratos veio de onde? Essa correlação foi ou é consolidada? Tá, é do material ou são comentários sobre uva de mesa? Eu sei que isso aí é da uva de mesa, esse negócio dos 30%. Pronto, é o que está aqui no comentário. Foi o Marcos Cado que perguntou. Marcos, aí... Pronto, esse 30%, Marcos, é baseado no comportamento das variedades de uva de mesa que são praticadas aqui na região. Quando você tem 30% de carboidrato, eles já consideram um vigor adequado, baseado nessa questão de quanto carboidrato foi remobilizado para o ramo, independente da produção. Então, assim, se eu tenho, ao final de um ciclo, 30%, é considerado um teor de carboidrato satisfatório para garantir uma nova produção. O Varino até colocou acho que é um laudo que se chama, lá no Instagram dele, uma parte, né, e lá chegou, parece que próximo a 40%, parece. Que já é muito alto, muito alto. Professora, então, Oi. eu vi esse material que o Lubalino dividiu e assim de outros, mas isso foi feito um trabalho, existe que prova essa correlação, ou tipo assim, de repente 20 já mas chutaram para cima 30? Isso aí foi baseado em trabalhos, sem baseado em trabalhos, eu não sei se é o pessoal do Chile ou foi da Califórnia que fez, se o Silene puder me ajudar com isso, eu não sei de quem foi que criou essa referência, mas ele é um valor referência baseado em trabalhos de análise de laboratório, análise bioquímica para as variedades de mesa. Se fosse para uva de vinho, já seria terrível isso aí, muito ruim, porque ia aumentar muito a produtividade, diminuir a qualidade, essas coisas, né, Scam? Mas para uva de mesa é o mínimo. Professor? Oi. Ele já fez um comentário aqui. É exatamente isso, é porque a complexidade... Mas tem o percentual das gemas e da raiz. Esperem um pouco. Tem o valor do pestre. Vou dar uma olhada. Eu não estou ouvindo, não. Ó, Letícia Souza falou aqui, comentou aqui. Mas tem o percentual da gema e da raiz. Diferem um pouco. Tem os valores da Rupert, vou dar uma olhada. Obrigada, Letícia, vai ser ótimo. Ela, no caso do amigo, ok? Uhum, perfeito. E tem uma pergunta da Maiara que eu também acho que é ela. Que como para retardar a senescência. Ou seja, o mecanismo de ação. Eduardo, se quiser comentar alguma coisa... Está um pouco ruim. O áudio de Jonas está bem falhado. Tá, eu não sei agora. Eu estou com medo de desligar a internet e voltar, e depois... Não, mas a gente lê no chat, se for o caso, você diz 1 minuto. Está falando sobre citocinina em retardo da senescência, é isso? Isso. O que é que ela quer saber exatamente? Ela pergunta como é que a citocinina age para retardar a senescência. Pronto. Então, vamos dar uma olhada aqui no texto, no material, que eu acho que eu até destaquei alguma coisa aqui, ó. Ana. Oi. Eu até sei umas coisas que eu gostei bem dessa... Gostei bastante então, dessa parte. Fale aí essa parte. Eu ia me ater à parte que eu destaquei aqui no item C, mas fale, por favor. Pronto, ok. Uma fala que foi até da encontro que a gente teve com ela. Eu achei interessante. Uma foto... Professora, não seria bom a senhora desligar por enquanto, não?
Ah, eu desligo? É claro, claro. É só claro. para testar como é que fica. Olha, eu posso explicar essa parte. Pronto, vamos lá, podem falar que eu vou desligar aqui. Pronto. Só dando Bom, continuidade. Aí... Oi? pode falar. Pode falar, João. Tá bom de novo. Pronto. Ok. Se o áudio estiver piorando, vocês me avisam que eu paro e Eduardo continua. Porque eu não sei como melhorar. Acho que é o problema da internet aqui. Enfim, esqueci até quem perguntou. Maiara. O encontro que a gente teve com a Ciona, ela comentou sobre isso até. É uma forma que a citocina age através da prevenção contra radicais livres, entendeu? E também contra oxidação de ácidos graxos da membrana plasmática. Que ela até comentou que se a membrana ela é degradada através dos ácidos graxos, vai alterar a permeabilidade. Se você altera a permeabilidade da membrana, ela vai ter dificuldade de absorver os nutrientes que são necessários para ela. Ou seja, não vai ter um bom crescimento e desenvolvimento. Isso vai acabar comprometendo o desenvolvimento vegetal. Então, uma das formas que ela faz é justamente a prevenção contra esses radicais livres. A outra é inibindo a degradação da clorofila, né? E, consequentemente, evitando que os tecidos mais verdes fiquem mais amarelados. E a outra através ela promove a síntese de RNAs e proteínas. Acho que são esses três, se eu não me engano. Se tiver alguma outra, Eduardo, tu complementa. Mas eu lembro desses três de cabeças, que é a prevenção de radicais, inibe a degradação de clorofila e promove síntese de RNA e proteína. Aí tu complementa aí, Eduardo, se tiver alguma coisa a mais. O professor perfeito. Francisco quer fazer um comentário também. Mas você pode falar, Eduardo, aí após você falar, ele pode falar. E pedir desculpa também, porque houve uma confusão aí no áudio, cortou um pouquinho. Ele também evita que protease do vacúolo seja transportada ao citoplasma e hidrolise proteínas solúveis. O resto, o Jonas já falou. Professor Francisco, pode falar. Se foi eu que cortei, desculpa, foi porque eu não percebi. Pode ficar à vontade. Ah, não, só estava fazendo um complemento aí que a Ana falou nessa questão da particularidade da uva para vinho, e é exatamente isso, porque é o que eu sempre falo, inclusive nas minhas aulas para o curso de agronomia, né? Que há um diferencial muito grande em relação às uvas de vinho, porque o propósito é outro. O propósito é outro. A gente olha muito mais para outras informações do que para a Brix e acidez. Né? Brix e acidez é quem nos dá referência principal para a decisão de colheita, mas é uma das partes. Aliás, hoje as empresas pagam melhor as uvas pelos índices de outros compostos do que simplesmente por Brix e acidez. Né? Então, relação glucose-frutose, a relação dos índices polifenólicos, então e a composição da uva em si, né? A maturação fenólica de uma uva que é colhida para fazer um processo, passar por um processo de vinificação, ele é extremamente mais complexo, e é isso que justifica a existência do curso de enologia, que eu sempre falo. Né? Não é simplesmente você produzir a uva, colher. E outra coisa, o enólogo tem que estar no campo, O enólogo que não vai para o campo nunca vai fazer um vinho bom, pode ter certeza disso, nunca. Só se ele tiver a sorte de ter alguém no campo que entende de vinho, e aí de repente ele produz uma uva de qualidade. Então é muito mais complexo. É a primeira aula que eu faço. Minha primeira aula na agronomia é sempre isso, é falar sobre essa complexidade. Eu faço exatamente esse comparativo, o pessoal sempre fala, uva de mesa é o que a gente precisa? Brix, acidez e beleza visual, aspecto visual. Né? O que não está bom você derruba, e se não tiver o cacho bonito, você usa para gavinha, vende mais barato, mas vende. Para o vinho, não. Para o vinho, inclusive na composição, você pode ter cachos que são descartáveis. Hoje em dia a gente tem as tecnologias, né? Que por um método fotográfico você consegue fazer uma seleção de cachos para o momento da colheita. Então é muito complexo, não é tão simples assim, comparando com a uva de mesa. Viu? Ok, Francisco. Só uma dúvida aqui. Maiara, o esclarecimento de Eduardo e Jonatas está bem ou você quer que seja feito mais um resumo? Uma coisa que eu quero saber...
se todo mundo sabe exatamente o significado prático de senescência foliar. Não confunda senescência com folha velha que prejudica a planta, de forma alguma. Diga aí, Marcos Kleber. Não, eu queria fazer uma pergunta ao professor Francisco, assim, hoje, basicamente, as vinícolas da região, elas têm a área própria, certo? Eu acredito que aqui não existam fornecedores de uva, de matéria-prima para essa indústria do vinho, né? Do espumante, do suco. Diferente do sul, que eu conheci bem lá, existem muitos fornecedores, né? Sei lá, ele tem 100 pequenos produtores que fornecem matéria-prima para essas indústrias. Seria viável isso hoje aqui no Vale? Isso é uma realidade. Obviamente que conseguissem atender todas essas características, né? O que acontece, Marcos, hoje aqui, a região realmente, eles têm... Como professor... Já está ouvindo? Alô? Oi, estão ouvindo? Sim, estou ouvindo. O que acontece é que aqui na região já há alguns produtores que comercializam alguma coisa de uva, né? Por exemplo, há uma grande comercialização de uvas para vinhos, que é realidade aqui na região, mas que tem um outro formato que é para aproveitamento de uva de mesa mesmo. Já tem produtor que deixa de fazer os tratos culturais, como fazer como é que se diz? Aqueles trabalhos que a gente faz manuais com as uvas, para que você consiga uma maior acidez, as uvas crescerem menos, você concentrar maior acidez e você conseguir comercializar essas uvas para a produção de espumantes, principalmente, certo? Mas tem alguns produtores que têm alguma coisa de uva, mas pouco. A ideia é exatamente essa, é que futuramente isso venha se tornar, venha acontecer essa mudança e surgir pequenos produtores. É uma notícia muito boa, né? Uma notícia muito boa, atualizada demais, que é a chegada da empresa Campo Largo aqui na região. A empresa Campo Largo é uma das maiores produtoras de suco de uva do Brasil, de suco de uva e vinho, né? E ela já está se instalando aqui em Lagoa Grande, já começou as operações aqui. E vai ser uma demanda gigantesca. Então, tem muita gente plantando uva Vitória, e daqui a uns dias eu estou só vendo os camaradas correndo atrás aí de uva Isabel Precoce, de Cora, de Magna, porque isso vai começar a ser uma realidade aqui. E tudo começa assim, né? Culturalmente, com o aumento do consumo, aumenta a demanda e que aumenta a produção. As empresas não conseguem crescer muito no seu campo de produção na área de uvas, e aí vai começar a surgir aqueles pequenos produtores, que é aquele camarada que tem 2 hectares de uva ali, e não, minha uva eu vou começar a vender para as empresas, como tem gente que vende 1/6 de uva lá em Portugal, né, para uma cooperativa, tá certo? Então, vamos beber resveratrol. Exatamente, vai começar a ter mais resveratrol aqui de rodo na nossa região. Excelente, professor, obrigado, tá? É bem interessante essa informação, né, professora Ana? Eu acho que é outro campo que, se crescer, inclusive, tem poucos, vamos supor, tem poucos consultores, poucos profissionais especializados em uva para essa finalidade. Essa é a grande verdade. Inclusive, na verdade, a turma faz um meio de campo, um bem bolado. Um pincelamento. Francisco e Marcos Kleber, eu preciso pedir desculpas a você para a gente interromper essa discussão, mas a gente vai retomá-la, porque vai ter um dia que a gente está sentindo mesmo a necessidade de fazer uma roda de conversa sobre vários temas, de acordo com as afinidades e expertises de cada um. Então, vai ser um GISP só para a gente fazer rodas de conversa, para a gente trocar essas experiências e, por exemplo, um relato como esse que Francisco trouxe, a gente não sabia, né? E é bem legal. Mas é porque já estamos quase 11h40 e vamos ver se a gente consegue chegar no etileno, tá bem? Vamos lá. Valeu. Pois vamos lá, Elson, é com você. Professora, ficou a tela escura.
Eu não sei o que aconteceu aí. Pronto. Se Josiana puder retomar, Josiana, você pode nos ajudar com a leitura? É onde foi na C, né, que parou? Eu não lembro bem onde foi que parou. Elcio, eu acho que parou já no finalzinho, iniciando a etileno. Aquele trecho final que mostra a imagem Que era só de chegando a etileno. Não, acho que ainda não tinha chegado em etileno, não. Luciana vai fazer? Sim, pode ser. Por favor, vamos lá. Estou só aguardando aqui a tela abrir, porque sem querer acabei saindo. Não tinha chegado em etileno ainda não, mas estava no último parágrafo. Acho que etileno é o último tópico aí que eu coloquei, não? Não, né? Não. Eu começo quando a Luciana abrir, ela pega, tá certo, Ju? Pronto. Bom, então, etileno, hormônio gasoso. O etileno é uma molécula simples, segundo a figura 34, que é mais leve que o ar sob condições fisiológicas. Ele é inflamável e pode ser facilmente oxidado. O etileno pode ser oxidado para óxido de etileno e este pode ser hidrolisado a etilenoglicol. Em muitos tecidos das plantas, o etileno pode ser completamente oxidado até chegar a CO2. O etileno é liberado facilmente do tecido que o produz, difundindo-se na fase gasosa através dos espaços intercelulares, podendo ser perdido para a atmosfera externa ou atingir outros órgãos da planta. Em função dessa rápida difusão, sistemas que absorvem o etileno são usados durante o estoque de frutos e flores. Por exemplo, o permanganato de potássio é um forte adsorvente de etileno e pode reduzir a concentração desse gás em áreas de estoques de maçã, aumentando o tempo de armazenamento dos frutos. O etileno pode ser produzido com quase todas as partes das plantas superiores, embora a taxa de produção dependa do tipo de tecido, do estádio de desenvolvimento, e do estado de desenvolvimento. Em geral, regiões meristemáticas e regiões nodais são mais ativas na sua biossíntese. Embora a produção de etileno também aumente durante a abscisão foliar e a senescência das flores, bem como durante o amadurecimento de frutos. Além disso, escuro, danos mecânicos como ferimentos, algumas doenças e estresses fisiológicos, como congelamento, altas temperaturas e estresse hídrico, podem induzir a biossíntese de etileno. Algum comentário ou podemos seguir? Acredito que pode prosseguir. Papel fisiológico. Luciana, se quiser pegar, fale. Vá. O papel fisiológico. O amadurecimento dos frutos. A tela fechou. Fechei. Ai, meu Deus. Pronto, né? O amadurecimento de frutos. No uso popular, o termo amadurecimento de frutos se refere às mudanças metabólicas que o tornam o fruto próprio para o consumo. Tais mudanças incluem o amolecimento devido à quebra enzimática da parede celular, hidrólise de amido e de outras macromoléculas, acúmulo de açúcares solúveis e redução dos teores de ácido orgânicos e compostos fenólicos, incluindo tanino. Também se observa o acúmulo dos pigmentos antocianinas e carotenoides na epiderme destes frutos. Por muitos anos, o etileno tem sido reconhecido como hormônio que acelera o amadurecimento de muitos frutos comestíveis. No entanto, nem todos os frutos respondem ao etileno.
Os frutos que amadurecem em resposta ao etileno exibem um aumento característico na respiração, antes na fase de amadurecimento, o conhecido como climatério. Tais frutos mostram um pico de produção de etileno imediatamente antes do aumento na respiração, visto que o tratamento com etileno induz o fruto a produzir uma adicional quantidade de etileno. Sua ação pode ser descrita como autocatalítica. Algum comentário ou seguimos? Posso comentar rapidamente, e aí Francisco o Marcos Kleber vão gostar, porque uva não é climatérico, né? Então ela não responde ao etileno nesse sentido. A importância dele vai ser mesmo para a questão da estrutura vegetativa. Então a gente está falando aqui que frutos que respiram mais, que são, digamos assim, a própria temperatura acelera o metabolismo dos frutos que são sensíveis ao etileno, acelerando a sua respiração. E na respiração desse fruto, naturalmente, ocorre o desprendimento de CO2. Esse gráfico aqui está mostrando dias após a colheita, em função da concentração de etileno e da produção de CO2 pelo órgão. Então, a gente tem aqui, nesse ponto, baixo CO2 aos 3 dias e meio, né, mais ou menos, da colheita. O teor de CO2 sobe num pico máximo até quase 9 dias, depois começa a diminuir com a tendência de queda constante. Enquanto isso, a concentração de etileno sobe, dá um pico, depois cai. Esse pico aqui é exatamente o processo de um fruto de vez que evolui na maturação e aumenta a concentração de etileno. Depois, quando ele começa da plena maturação até a senescência, ocorre a degradação de compostos e aí o teor de etileno cai. É algo desse tipo, em linhas gerais, baseado na respiração de frutos. E como banana, é um fruto climatérico. Ok? O professor Francisco fez um comentário sobre o piqui, né? Piqui. Ai, eu não gosto de piqui. Uma bomba Já senti o cheiro só de falar. Eu gosto também. Não gosto, não. Da região de Goiás. Eu gosto do Cerrado, né? Ele falou que piqui é uma bomba de etileno, mesmo pós-colheita. Eu ainda não sei dessa informação. Sim. Mas, olha, vão anotando esses temas aí para a gente trazer para a discussão, viu? Bom, Jussiana, segue ou eu sigo? Pode ser. Frutos como maçã, banana, abacate e tomate são exemplos de frutos climatéricos. Uma pausa aí, por favor. Uma pausa, Jussiana. Gente, esse texto traz um negócio que eu não sei. Por exemplo, maçã. Maçã não é um fruto verdadeiro, correto? E eu sempre soube que maçã é não climatérico e que ele só desidrata após a colheita. Quem pode me ajudar com isso aí? Aqui ele está como fruto climatérico? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Quem pode ajudar com isso enquanto Jussiana continua? Por favor, Jussiana. Engraçado, eu também acho que não é, não. Não é, não. Pois já, vamos lá. Vamos lá, Jussiana. Em contraste, frutos como citros, abacaxi e uva não exibem aumento nem na produção de etileno, nem na respiração, e são conhecidos como os frutos não climatéricos. Quando frutos climatéricos não maduros são tratados com etileno, a iniciação do aumento no climatério é acelerada. Por outro lado, quando os frutos não climatéricos são tratados da mesma maneira, o aumento na taxa respiratória é proporcional à concentração de etileno. No entanto, o tratamento não induz a produção de etileno endógeno e também não acelera o amadurecimento. Pode continuar? Sim, por favor. Olha o tomate, Marcos Kleber. A epinastia de folhas, a curvatura para baixo de folhas,
que ocorre quando o lado superior adaxial do pecíolo cresce mais rápido que o lado inferior abaxial. É denominada pinastia. O etileno é altas concentrações de auxinas e induz a epinastia. E sabe-se agora que a auxina age indiretamente promovendo a síntese de etileno. Uma coisa, epinastia foliar em tomateiro, vocês entendem que é algo que seja bom ou ruim para a planta? Acho que é um fenômeno, né? Que Então, vamos lá, depois a gente vai falar disso. Podemos falar depois sobre isso, porque tudo vai para a fotossíntese. Se ficar como pergunta pendente, a gente responde depois. Epinastia, o tomateiro tem, eu não sabia que ele tinha essa característica. Pronto, então a gente precisa levar isso para a discussão da fotossíntese. Não sei se vocês sabem que tem tudo a ver. Vamos lá. Doutor, mas isso aí, esse fenômeno geralmente ocorre, como vai falar aí também, com encharcamento. Então, aquele que a planta está expressando de forma física, né? De forma morfológica, isso aí. Uma condição de estresse. Eu não sei se é uma coisa boa, não. Mas pode ser, né? Mas aí ela está mostrando, né, que ela está em uma condição de estresse. E geralmente acontece quando acontece isso, encharcamento do solo, estresse hídrico, né? Mas vai tomar questão da luz, não? Hã? Da luz? Pode... Eu não sei se pode... Se assemelha ao fechamento dos estômagos, né, também? Oi, Dovi. Alô? Que isso parece, professora, com o fechamento dos estômagos, né? Que a folha murcha um pouco. Pronto. Vamos fazer uma coisa. Com a luz, não? A epinastia foliar, ele está falando aqui que a curvatura para baixo, eu até destaquei de amarelo, tá vendo? Das folhas. Do pecíolo cresce mais baixo, né? Então ela fica virada assim, né? Repare que ela fica mais para baixo. Sim. A gente pode analisar de duas formas. Primeiro, qual é a melhor forma da planta capturar fótons de luz e proteger a superfície abaxial? Porque ela protege mais, né, o lado em que ela tem mais estômatos, mas expõe mais a superfície foliar para receber folha. Então, qual é das figuras aí que vocês percebem isso? Lado esquerdo. Exato. Então, do lado esquerdo é uma planta normal, correto? Eu acho que é uma planta normal. Aqui não tem figura A, figura B. Eu acho que é. Oi. Eu acho que estão na mesma situação. E aqui, as plantas controle estão à esquerda, tratadas com etileno à direita. Vixe, eu me confundi, foi com a figura aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente fala em epinastia foliar, a gente tem que prestar atenção a esse evento, como é que a planta expõe mais a superfície foliar para captura de luz e aumenta a superfície transpiratória. É isso que a gente precisa pensar quando a gente vê qualquer mudança na arquitetura da folha, ou mesmo na arquitetura, nessa posição da folha em relação ao ramo. Por isso que a epinastia tem que ser vista com essa atenção. Quando a gente fala em epinastia em manga, é um sinal maravilhoso, é um sinal de que o ramo está maduro, né? Pronto para você preparar uma indução. Você vai na folha, confere, ela está quebradiça, mas o ramo está todo encurvado, com a gema bem entumecida, já até exudando alguma resina. Mas na mangueira, então, é um sinal. No tomateiro, eu não sei se é um sinal positivo. Não, professora, aí para mim está bem claro. Veja, são duas plantas jovens. Obviamente, sim, a planta da esquerda, isso olhando para a tela, ela tem uma condição normal. A planta da direita, com essas folhas, né, reclinadas para baixo, não é uma condição normal. Então, o etileno não é bom nesse caso, não é isso? Oi? Então, não é um efeito benéfico nesse caso? Não, com certeza não. Legal. Ela vai ter um prejuízo enorme aí de captação de luz. Perfeito, perfeito, Marcos Kleber. Né?
essas folhas, a planta da direita, se considerarmos isso como aquele campo que nós fomos, imagine todas as plantas nessa condição, quanto de sombreamento não tem nas folhas inferiores. Importantíssimo isso. Muito bom. E sem chance de pegar radiação nem difusa, né? Porque fica muito fechado embaixo. Sem dúvida. É verdade, até na descrição aí da imagem tá, né? Que a da esquerda é a controle e a da direita é que teve a ação desse etileno. Muito interessante. Controle, muito interessante. Agora que eu me atentei, é interessante mesmo. Ok. Gente, nós estamos a 5 minutos do nosso horário, a gente pode decidir finalizar etileno, é minha sugestão, e depois passar pelo menos para o vídeo, pelo menos, porque os vídeos são rapidinhos, são animações. Vocês se importam? Ok. Vamos lá. Sim, por favor. Algumas condições ambientais, como encharcamento ou anaerobiose nas raízes, dados obtidos com tomate, provocam um aumento na síntese de etileno na parte aérea, produzindo a resposta epinástica. A senescência de folhas e de flores. A senescência é um processo de desenvolvimento geneticamente programado, que afeta todos os tecidos da planta. Algumas linhas de evidências baseadas em estudo fisiológico sugerem papéis para o etileno e as citocininas no controle de senescência de folhas. A abscisão, a queda de folhas, de flores, de frutos e de outras partes da planta é denominada abscisão. O processo de abscisão ocorre numa camada específica de células, conhecida como zona de abscisão, localizada na base dos pecíolo, pedicelo e pendúculo, a qual torna-se morfológica e bioquimicamente diferenciada durante o desenvolvimento do órgão. O enfraquecimento das paredes celulares na camada de abscisão depende da atividade de enzimas degradantes da parede celular, tais como celulases, hemicelulose e poligalacturonases. Um instantinho, Luciana. Jonatas, eu acho que essa palavra está errada aqui. Se ele está falando de enzima, então não é hemicelulose. Ok? Confira aí, por favor. Eu acho que não está correto, não. É o caso da maçã também. Ok. Porque não foi aí é degradação da hemicelulose, né? E no caso, não foi eu que peguei o documento, então não sei de onde foi que foi tirada essa fonte. Mas, enfim, o certo seria hemicelulase e não hemicelulose. Porque sim, acho que é um erro aí, trocar o A pelo O, né? Hemicelulase. Então, tomem atenção para isso, viu? É enzima. Hemicelulose é o açúcar. É o carboidrato. Ok, vamos seguir. O etileno parece ser um regulador primário do processo de abscisão, com a auxina agindo como um supressor do efeito do etileno. Vou até destacar. É interessante que concentrações supra-ótimas de auxina estimulam a produção de etileno. E... Subir um pouco a tela? Oi? Sim, perdão. E, consequentemente, a queda de folhas. Este é um princípio para o uso de substâncias análogas às auxinas como agente desfolhante. Por exemplo, o 2,4,5-T, o ingrediente ativo do agente laranja, foi usado como desfolhante pelos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. O produto era aplicado por aviões sobre as florestas. Essa substância atua aumentando a síntese de etileno, estimulando desta forma a abscisão foliar. Caio até citou esse exemplo, não foi? Isso. Foi, falou. Vamos analisar essa imagem, então, Luciana? Isso. Manutenção da folha, né? Aqui uma folha com auxina. Repare bem, a auxina
a movimentação da auxina sintetizada, seguindo do limbo foliar para o pecíolo. Depois, a ação de auxina e etileno, ainda aqui nessa mesma região, e os dois juntos acabam provocando a clorose de uma folha já senescente, né? A senescência foliar mostrando a perda de clorofila e a queda, a abscisão propriamente dita. Repare que tem todo um evento que atua nas enzimas da parede celular, como ele citou lá em cima, né? Provocando essa abscisão. Ok? Então, vamos esperar ela retornar e a gente mostra os vídeos. Mas só enquanto ela não chega e complementando, um exemplo prático, né, na questão de frutos climatéricos e uso de etileno é a utilização de um composto chamado 1-MPC na inibição, né, da síntese do etileno, no caso de frutos climatéricos. Então, é muito comum utilizar esse composto para retardar esse efeito, né, e, consequentemente, aumentar a vida de prateleira do produto. Inclusive, meu trabalho com o professor Vitor no PIBIC é sobre isso, Elcio. Não sei se vocês já sabem, ou alguém aí que já trabalhou com o professor Vitor. A gente está tentando encontrar um composto, né, de preferência do metabólico secundário de alguma planta da caatinga que consiga inibir a ACC-oxidase e ter um efeito maior que a MCP. Então, acho que é um exemplo prático que a gente poderia observar também na agronomia. Acho que é interessante. Sim, é. Cadê a uma forma de inibir essa enzima, né? Eu gostaria de agradecer o dia de hoje, em especial a presença dos novos integrantes, Jussiana, né? E também, em especial, do professor Francisco Marco Mazzutti, do consultor Marcos Kleber, nosso parceiro no GISP Pesquisa, Cileia, e também aos coordenadores de hoje. Aliás, de sempre, né? Os 3 meninos. Ela, Mirela, Maiara, Antônio Vitor. Quando chega perto de meio-dia, o pessoal da fome já sai, mas não deixamos nós aqui. O pessoal já fica agoniado. Pois é, também agradeço também, viu, Jussiana. E mais uma vez eu digo, os demais, o material, desculpa, Elcio, me perdoe. Independente desse momento aqui, o material fica disponibilizado, é muito importante que vocês estudem. De nada, Ju. Gostei muito de lhe ver aqui. E a gente sempre tem essa preocupação em alimentar o Drive com o que a gente encontra de melhor disponível em material digital. Então, é muito importante que a gente estude o material, independente de ser só essa passagem pelo GISP. Isso. Professora, não esquecer de encerrar a gravação. Ah, sim, muito importante. Tá, já vou ficar com o botão acionado aqui. Então, ok, né? Franqui, a palavra para a gente encerrar? Já pode encerrar, eu acho, professor. Tá bom. Já Alguém mais quer dizer alguma coisa ou podemos fechar a sala? Podemos? Maiara, muito obrigada. Marcos Kleber. Antônio Vitor, eu gosto muito das suas contribuições, muito mesmo. Viu? E, no mais, a todos, boa tarde, bons estudos e estamos à disposição.